Boa noite a todos. Hoje estamos aqui com o podcast Búzios com Elas e junto com a Vânia Lopes, que voltando para Búzios, e juntas vamos mexer com esse quadro dos podcasts em Búzios. Da nossa paixão. Todo mundo sabe que a gente é apaixonada por Búzios e nos encontramos ali do nada, tomando um café e veio o podcast, o assunto do podcast, né, Ângela? E a gente, vamos lá, vamos abraçar essa causa, a gente ama Búzios e pra gente vai ser um prazer estar cada vez mais falando um pouquinho da cidade, falando das pessoas que estão envolvidas na cidade. E nesse nosso primeiro podcast, Ângela, uma pessoa muito especial, é uma honra recebê-la aqui. A Luísa Bomeni, que é uma amiga pessoal sua, né, Ângela? Foi aí que começou a história. Isso, nos conhecemos no Jeribá Tênis Park, você chegando lá para conhecer o projeto da Bonecas Negras. Fazendo o mapeamento do melhor do artesanato da região. Gente, mas antes de qualquer coisa, eu preciso fazer a apresentação dessa profissional incrível que nós temos muito orgulho de tê-la no Brasil, gente. A Luísa, ela é consultora de moda e design, posicionamento de marca, especialista em coordenação de produtos, conceituação de estilo e brand, embaixadora oficial do Instituto Marangoni no Brasil, uma das maiores escolas de design no mundo, com mais de 1.500 carreiras impulsionadas, mãe da Jade e idealizadora do projeto Artesa, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que é a nossa paixão no momento, né? Mas antes de mais nada, Luísa, quem é a Luísa Bomeni por Luísa Bomeni? Bom, antes de tudo, obrigada por essa super introdução. Eu estou muito feliz de estar aqui. Quando eu comecei esse projeto, né, Artesa, eu comecei a mapear a região dos lagos e a Ângela foi uma das primeiras pessoas que eu conheci e já me encantei. E quando eu estava com as artesãs me disseram, você tem que conhecer a Ângela é incrível. E a gente começou e ela tá desde o iniciozinho, né? Mas vamos lá, quem é Luísa Bomeni por Luísa Bomeni? Eu acho que eu sou um agente transformador. Essa é a palavra-chave. Eu sou consultora há muitos anos, formada em design, pós-graduada em Milão, no Instituto Marangoni, escola que hoje eu represento. Mas se eu tivesse que dizer qual o meu grande diferencial, é transformar. Eu sou aquela pessoa que eu entro num lugar, eu entro num restaurante e eu tô olhando, nossa, aqui eu punha a mesa assim, eu colocava uma toalha, eu mexia na iluminação, eu fazia tudo. Eu olho para uma pessoa e falo, nossa, se eu cortasse o cabelo dela assim, ajudasse a maquiar assim, colocasse essa roupa. E eu comecei a minha vida profissional como stylist, fazendo consultoria de imagem, mudando as pessoas. E é isso, eu acho que é esse olhar do design, que design é transformar, né? É você ser mesmo um agente transformador, potencializar as coisas, e eu amo fazer isso. E hoje eu tô fazendo isso voltada para o Brasil. Ô Luísa, e de onde veio essa tua paixão por moda? Eu já ouvi algumas coisas, mas assim, eu fiquei encantada. Vou te confessar que eu assisti algumas entrevistas tuas e meu olho brilhava, porque dá pra ver a tua paixão por moda. E da onde veio essa paixão? Como começou isso? Olha, talvez tenha começado com a minha mãe, que eu acho que é a mulher mais elegante de design que eu conheci. E isso era muito natural nela. Minha mãe já trabalhou com moda, minha mãe fazia artesanato. Ela, depois que se separou, que começou a trabalhar mesmo profissionalmente, ela virou designer de interiores, porque a nossa casa já tinha saído em 3 capas de revista, porque ela fazia do jeito dela, sempre teve esse olhar. Então, desde pequenininha vendo, eu acho que a gente aprende. E depois eu fui estudar design na Itália e aí fiz com que isso se tornasse profissional. Eu sempre quis trabalhar com moda, mas eu não necessariamente queria desenhar moda. Eu não sabia muito bem o que era e eu acabei me formando, me pós-graduando em Brand Manager.
que é o posicionamento da marca de moda. E eu comecei a fazer as campanhas de moda, os desfiles de moda, a imagem da marca de moda, que é isso que eu realmente... Isso é apaixonante. Adoro, adoro. Mas, naturalmente, como eu sempre fui uma pessoa de estilo, eu fui entrando também no produto. Então, fiz consultoria para diversas marcas e estudando assim... Qual o posicionamento que a sua marca tem hoje e aonde você quer chegar? Como trabalhar com a sua equipe de estilo para você atingir esse objetivo? Que campanha você tem que fazer? E aí, ao longo desses 25 anos de carreira, tem muita história interessante, legal, da qual eu me orgulho muito, sabe? Sim. E por que você direcionou para a região dos lagos? O que fez você descobrir tantos artesãos de valores aqui? Bom, eu vou contar como é que eu comecei com o Brasil. Eu estava trabalhando há muitos anos já com grandes marcas de moda. Então, eu fui consultora Maramac, Maria Bonita, Dress2, diversas marcas bacanas. E foi chegando um momento que o mundo da moda foi ficando muito frenético. Sim. Demais. Então era assim uma coleção atrás de outra, atrás de outra. O mundo começou a ir para um caminho que eu não amo tanto. Foi na época que a Burberry pôs fogo em toda a coleção, no resto de coleção, porque não queria que atingisse um público mais popular, era uma marca de luxo, e as marcas precisando liquidar, porque precisam trocar de coleção o tempo todo. Essa volatilidade da moda, do fast fashion, que é uma coisa que começou nos anos 80, que antes não existia, Sim. né? Porque a gente estava batendo um papo antes de começar aqui, falando como as grandes marcas do mundo, que se a gente for pensar na pirâmide do mundo da moda, Sim. lá em cima tá Dior, Chanel, as grandes grifes francesas, são marcas centenárias que vestiam um tipo de mulher. A Dior vestia as princesas. A Lady Di, quando casou, só usava Dior. Quando ela se separou, ela começou a usar Versace, porque o Versace era da mulher mais sexy, mais livre, ela queria se fortificar e as pessoas se apoiavam nas marcas para ser o que elas queriam ser. Hoje em dia não, isso mudou. As pessoas começam a usar um monte de marca. Então elas entram numa Zara e usam um monte de cópias e pegam uma bolsa de uma marca, outra. Começou uma coisa que você podia montar o seu próprio estilo. Você montar o seu próprio estilo é ótimo. O que eu questiono é a quantidade de peças que você tem que ter. Porque Sim. Desde Luís XV, a moda é feita para quê? Para diferenciar você dos plebeus. Então, você cria uma coisa, a nobreza cria uma coisa que ela usa, quando a plebe começa a copiar, a nobreza muda. Então, os líderes criam um determinado estilo e os seguidores copiam. Esse é o círculo da moda. E são assim que surgem as tendências. Exatamente. É a repetição e essa sensação de pertencimento, mas começa lá de cima até chegar no grande público, na grande massa. É exatamente isso. Só que o que acontece? As pessoas não estão percebendo que isso está ficando muito rápido. Sim. Então, hoje não existe praticamente tendência que dure. Por quê? Exatamente. A gente vive um mundo digital que tudo é copiado automaticamente. E muito rápido, o acesso à informação é muito rápida. A tendência, ela sai em algum lugar no mundo agora e daqui a pouco ela já tá lá na internet. Daqui a pouco não, é simultâneo, é tudo ao vivo, né? E aí quando e as marcas têm que ser muito rápidas em se adaptar a essa tendência, em ter esses produtos na loja. E a moda, a gente sabe que ela começa muito antes. Com 2 anos, você já começa o estudo do que vai ser o comportamento daqui a 2 anos para frente. Só que as coleções, elas são feitas com 6 meses de antecedência. Então, você precisa criar a coleção para fabricar esses produtos, para poder chegar em loja. Só que, gente, imagina, aí foi feito o estudo da coleção, foi criado, os produtos estão sendo fabricados e de repente no meio do caminho lança uma nova tendência com essa rapidez. Aí eu vou complementar você. Os produtos foram feitos 6 meses antes, né? Sim. Desfilaram. Sim. Aí o que acontece?
O fast fashion, que é super rápido, viu o desfile, coloca o produto na loja antes da marca. Então, essa rapidez está se tornando uma coisa muito complicada. Primeiro, porque as pessoas lançam e descartam e criam um novo. E o descarte do mundo está sendo muito negativo. Sim. Enfim, então o que acontece para você fugir desse círculo vicioso louco? Você tem que sair da tendência. Você tem que ir para a essência, para a verdade. E aí a gente vê que há pouco tempo eu ouvi as meninas que trabalham comigo, que eu tenho uma galerinha jovem, ótima, elas falam, Luísa, tem uma nova tendência ótima. Mas qual é essa nova tendência? A nova tendência... Ai, peraí, esqueci. A nova tendência que eu acabei de falar para vocês, do menos que é mais, do Quiet Luxury. Sim. Uma nova tendência do Quiet Luxury. Aí eu olhei para elas, Quiet Luxury é uma nova tendência? Quiet Luxury é a tendência mais antiga que existe, é o luxo quieto. O que é isso? Os nobres, as pessoas que usam a melhor lã do mundo sem ninguém saber, o melhor couro do mundo sem ninguém saber, que focam na qualidade. Sim. Só que hoje isso é divulgado. Então a Zara e as marcas de fast fashion estão lançando roupas sem... etiqueta, sem nome, dizendo que isso é o Quiet Luxury. Ou seja, virou uma tendência a não tendência. É muito engraçado. Então você tem que saber hoje o que é sofisticação, o que é luxo. Essa é a palavra. O que é? Para mim é simplicidade. A simplicidade, a verdade, a autenticidade, aquela peça que você tem única, por quê? Porque você descobriu que a outra pessoa, ninguém gosta de tudo que todo mundo tem. Sim, você não quer ser igual a todo mundo, mas é aquilo que você desvendou numa viagem, que você garimpou, que você ajudou uma pessoa para conquistar. Isso é o verdadeiro luxo hoje. É você não fazer mal pro planeta, é você ser sustentável. Isso é você muito fazer importante. o bem, né? Agora, a gente observa também que as grandes grifes hoje, há algum tempo atrás, vinha no cinto discreto, né? Hoje é no sapato, é na fivela do sapato, em tudo eles fazem questão de colocar a etiqueta, como se diz, a corrente, a marca, a fivela, com aquelas com a marca, com a marca logo grande, com a logo grande, entendeu? Eu não consigo usar uma Mas coisa aí assim. são dois perfis de consumo. Existe a cliente que consome isso, que ela faz questão de ter, mostrar. Ela comprou e ela quer que as pessoas saibam que ela comprou dessa marca, mas é como a Luísa falou, hoje nesse novo varejo que eu falo, nesse pós-pandemia, o que eu vejo é uma consciência maior. Essa geração AZ, essa geração millennial, ela é muito voltada a isso, a saber o que existe por trás do produto, qual a história desse produto, se esse produto ele agride o ambiente, porque é esse novo cliente, né, esse que é o que a gente vai ter no futuro, ele é muito preocupado com a sustentabilidade, com o produto que ele está usando, com a procedência desse produto, e eu acredito que esse estilo de consumo, me corrija se eu estiver errada, com o tempo ele vai tender a mudar e a entrar cada vez mais nessa coisa do natural, do único, do natural, da essência do produto, da exclusividade, da sofisticação e eu acho que da simplicidade também, né? Eu acredito que são tribos, né? Sim. E o que acontece? A nova geração tem uma consciência mais forte. Sim. Eu acho que os jovens hoje, eles estão vendo o mal que a gente está fazendo no planeta. Eles já nasceram conectados. Então, a gente consegue saber o incêndio que teve na África, o terremoto que aconteceu em Bali. A gente consegue saber que as nossas ações estão tendo uma reação do outro lado do mundo. Antigamente não se sabia muito disso. Então, existe uma maior consciência que a gente está fazendo mal para o planeta. Mas sempre, assim, as pessoas ligadas muito em marca, tem uma coisa muito interessante que você falou, as logos estão aumentando. Vamos pegar um exemplo de um grande designer, de um grande estilista, que é o Giorgio Armani. Ele tem a primeira linha dele, que é Giorgio Armani, que você não lê em lugar nenhum Armani, você não consegue. Essa é a linha mais cara, top, que tem os melhores produtos. Aí você tem uma segunda linha, que é Emporio Armani, que você já consegue ver numa etiqueta, Emporio Armani, você vê um casaco com a logo Emporio Armani. Aí você tem o
Armani Exchange, que é a linha que ele fez para o mercado americano, que é AX, logos desse tamanho, que é mais barata ainda. Então, quanto mais você cresce a logo, você está se desofisticando. Mas o dinheiro também, isso é uma coisa muito delicada, porque o dinheiro veio mudando de mãos. Os nobres não precisavam mostrar que eles eram nobres. Mas as pessoas que estavam ascendendo a nobreza precisam mostrar: epa, eu cheguei aqui, eu tô rico, eu quero estampar uma logo. Eu acho que a gente não deve julgar. Cada um use o que gosta e o que quer. Exatamente. Mas eu, como estudante de moda, de tendências, eu sei que quem quer logo grande é quem nunca teve aquilo antes. Que quer mostrar que está usando, é o acesso. Então, quando você realmente tem um caminho de sofisticação, de luxo, você não usa logo. Não usa. Eu sou incapaz. Eu digo assim, eu só uso logo se me pagarem caro para usar. Então, você quer que eu ponha uma logo desse tamanho? Me paga, que daí eu uso. Então, é um pouco isso também. A própria bolsa, né? A Birkin da Hermès, maravilhosa. Você não vê muito logo ali. Não. Mas quem hoje conhece, em dia, sabe que... a quantidade de cinto Hermès com aquele H que vende, a pessoa não vai comprar a bolsa que custa 20 mil euros, mas ela vai comprar um cinto que custa 1.000. Então, tem isso também. Agora, eu lancei um canal do YouTube quando eu exatamente quis desacelerar do mundo da moda. Em 2015 eu falei, eu vou dar um tempo disso porque não tá legal. E aí eu mergulhei pro mundo da educação. Foi na época que a Maria Bonita fechou, que eu fiquei muito frustrada. Como uma marca tão incrível, de tanto luxo, fechava. Realmente, porque teve que o tempo todo muito trabalhar da Maria. Imagem. Eu lembro que exatamente, e você ter um produto da Maria Bonita era realmente sofisticação na época. A Maria Bonita era conhecida como sofisticado, como qualidade, como qualidade, como elegância, exatamente. Eu tenho um closet hoje de roupas muito grande. E eu vou dizer, eu compro pouquíssimo. Sabe por quê? Porque a vida toda eu comprei peças muito boas. Então eu tô com quase 50 anos. Eu fui colecionando. Gente, essa mulher tá com quase 50 anos, pelo amor de Deus. Vamos voltar que eu até fiquei sem jeito. Vou fazer mês que vem, 50, e vou fazer festão. Não é orgulho da minha idade. Possível. Adoro. E é isso, a gente vai aprendendo, né? Outro dia eu li assim, eu não sei, eu postei ontem, eu queria até achar para mostrar para vocês assim, eu não quero estar cada dia mais jovem, eu quero estar cada dia mais feliz. Então, com a idade, a gente vai crescer. Você não vai, se você ficar cada dia querendo ser mais jovem, você vai ser uma velha frustrada. É verdade. Então, você tem que estar bem para a sua idade e feliz, indo para o que interessa. E acho que isso faz parte desse meu momento hoje. Em que teve um momento que eu saí da Maria Bonita, né? Porque eu saí da Maria Bonita um pouco antes dela fechar, porque eu falei, tem que fechar. Eu não compactuo mais continuando como tá. Então, eu quis parar com dor no coração, mas eu falei, a gente tem que fechar. Tentei, quis muito ficar com uma das marcas ou outras, mas assim, consultor não é o dono da marca, né? Então você diz o que você acha, mas é muito difícil, porque as empresas brasileiras são empresas familiares. E é muito difícil você desapegar. É isso que a gente vê, as grandes marcas do mundo hoje já não estão mais nas famílias. Elas são compradas e isso está começando hoje com os grandes grupos no Brasil também, que daqui a pouco a marca fica mais importante que você. Então a gente tem que desvincular a marca do indivíduo. Porque no Brasil, as grandes marcas brasileiras começaram nos anos 80, que é quando os donos das marcas eram aqueles poucos que tinham dinheiro para viajar, que iam, pesquisavam tudo lá fora, que tinham bom gosto. Maria Bonita surgiu assim. Andréa Saleto surgiu assim, as grandes marcas, a Tufi Dueck surgiu assim, você tinha um olhar, você ia, você via, você trazia as tendências e você dava a sua cara. Sim. E ninguém mais viajava. Hoje em dia todo mundo pode rodar o mundo sem sair do lugar no seu aplicativo ali. Então por isso que eu digo, cada vez mais, o que a gente precisa? Da essência, da história, do seu background, para você contar a sua história. Porque a pessoa do seu lado, se for olhar para lá, vai fazer igualzinho a você. É verdade. E Luísa, então isso vem de encontro exatamente a forma como você chegou nos artesãos, nessa parte do cultural, da essência desses produtos, que eu vi que você fala muito que a ideia foi juntar o design, o moderno do design, né,
com a ancestralidade, com esse lado da cultura deles e vocês fazerem essa fusão desses dois mundos. Exatamente. Ao mesmo tempo que eu estava muito desmotivada com o que eu estava vendo acontecer no mundo, a pandemia foi um momento muito difícil para quem perdeu familiares, foi um momento de saúde muito difícil, mas foi um momento muito necessário para o mundo da moda. Então, quando começou a pandemia, eu lembro que eu estava em casa, fechada, com uma filha de 3 anos, aquela loucura. Mas eu comecei a fazer várias lives e eu dizia assim, o mundo precisava disso que está acontecendo. Por quê? Eu comecei a ver as pessoas, a gente viu que os canais de Veneza começaram a ter peixe. Todas as marcas... Que foi impressionante também. Você falou isso, você lembra de Búzios, como ficou? As praias, a cor da água, a areia, tudo, assim, o meio ambiente sentiu tudo aquilo. Uma das minhas melhores amigas se mudou para Búzios na pandemia, então eu tive com ela em alguns momentos, e é verdade, era aquilo vazio, maravilhoso, Nós temos imagens de drone, de pessoas que fizeram nesse momento, que o mar de Búzios era algo surreal que a gente nunca tinha visto. As praias, até a cor da areia, tudo mudou, tava diferente. É isso mesmo. E o que acontece? E eu tava vendo naquele momento que todas as marcas para as quais eu fazia consultoria estavam começando a desenvolver da China, porque o preço era muito melhor. A qualidade. Eu fui consultora de acessórios muitos anos. E o Brasil, o Sul, tem uma qualidade de acessório maravilhosa, tá? É verdade. O que estava acontecendo? Eles estavam contratando os brasileiros para capacitar os chineses. E estavam fazendo tudo na China. Então estava muito complicado. Na hora da pandemia, o que aconteceu? A China se fechou. Ela não podia mais exportar. Todo mundo com coleções vindas da China. Nossa, as pessoas... Não peguei bem esse momento. Você trabalhou numa grande marca de moda que desenvolvia muita coisa fora. E vinha coisas, exatamente. Claro. Aí eu te digo, o que aconteceu? A gente teve que olhar para dentro. E nesse momento eu falei, graças a Deus. E comecei a escrever um projeto que começou com o nome Mapa Design Brasil Artesanato, que era fazer um mapeamento do que o Brasil tinha de mais interessante no artesanato. Eu sempre fui louca por artesanato. Olha só, isso tudo é artesanato, né? Tem artesanato africano, as escamas são artesanato da região aqui de vocês, o cipó também. Mas eu sempre fui essa pessoa que amei garimpar. Quando eu fui consultora da Dress To, eu fiz uma coleção inspirada no Vietnã. E a gente foi pro Vietnã e eu fui contar a história do artesanato todo do Vietnã. Porque o Vietnã, as pessoas pensam em guerra. É um dos povos mais incríveis, encantadores, onde eu vi os melhores artesãos que eu já vi. Eu fui descobrir e mostrar aquilo na coleção. Então, eu já tinha esse olhar trabalhado para garimpar, para falar de tendência versus essência. Eu já fui trazendo isso para todas as marcas. A Maria Bonita trabalhava a identidade brasileira de uma forma incrível. Então, quando começou a pandemia, eu falei, como consultora, então o que eu fazia nas marcas? Eu ia para a marca e via a estratégia de crescimento, aonde ela podia crescer. Eu resolvi fazer isso para o artesanato brasileiro. Falei, gente, a gente tem tanta coisa boa aqui e tanto problema, porque o nosso artesanato é o quê? É souvenir. O nosso artesanato, a pessoa vem, Búzios, todo mundo vem para Búzios e todo mundo fala que Búzios é a região da Brigitte Bardot. Gente, a Brigitte Bardot passou por aqui, que bom. E o que ela viu aqui? Ela que fez ela ficar. É isso que me interessa, não porque ela ficou. Porque o brasileiro vai tudo com o que vem de fora, né? Todo mundo olha as peças que eu tô fazendo agora para Arteza e fala, Luísa, você tem que exportar. Eu fui para Paris, a cada 2 passos me paravam. Mas eu falei, eu não vou exportar antes de consolidar aqui, né? Então a gente vai exercitar o artesão com entregas aqui. Mas voltando... E é muito legal, Luísa, você explorar isso, porque eu tenho a sensação que o brasileiro, ele dá valor ao produto brasileiro depois que esse produto, ele já foi conquistado lá fora para depois chegar aqui. E ele valoriza também muito as marcas de fora. E algo que eu ouvi você falar é que a gente precisa parar de olhar para fora e começar a olhar mais para dentro, porque a moda brasileira lá fora é exatamente assim. É muito as valorizado. pessoas te param para perguntar de onde é, as pessoas ficam encantadas e ela é muito desejada lá fora e a gente precisa começar a reconhecer mais isso e dar mais valor ao nosso daqui. Exatamente. A gente está vendo agora o sucesso da Beyoncé vestida agora com a Patrícia, né? Patrícia Bonaldi, Patrícia exatamente. Bonaldi. O que acontece, né?
A moda é o reflexo da nossa cultura. O que é o Brasil? Por que a Farm deu tão certo no Brasil e no mundo? Porque é o espírito carioca. Cores, alegria, felicidade, leveza, a nossa fauna e a nossa flora, eles levaram isso de uma forma que é um reflexo do que as pessoas amam no Rio. E a gente vê muitas marcas aqui se inspirarem com o que vem de fora. Então, cada vez mais, no mundo global, o que funciona? O que é local. Porque o global é o que todo mundo faz e é igual. As pessoas globais, elas querem desvendar o que tem escondido em cada região. E quando a gente começa a rodar o Brasil, poucos lugares do mundo têm biomas tão ricos como o bioma brasileiro. Poucos lugares têm tanta mistura. Nós temos uma cultura europeia, né? Uma influência europeia, portuguesa, holandesa, super rica. Nós temos uma cultura africana incrível. Olha as rainhas e reis africanos que chegaram trazendo uma bagagem cultural enorme que hoje é grande parte da nossa cultura. Os indígenas, quando eu comecei a rodar o Brasil, eu fui estudando cada região e como começou aquela região, né? Então os indígenas, os puris, os coroados, que são muitos dos indígenas da nossa região do Rio de Janeiro, tiveram uma influência importantíssima também. Então a gente mistura a cultura afro com a cultura indígena, com a cultura europeia, e esse caldeirão surge o Brasil. Eu digo que a gente pegou um pouco do melhor de cada um. Luísa, quais os lugares que você visitou e que você encontrou essa fonte para o artesanato? Quando eu comecei a resolver fazer esse projeto de artesanato, eu vou voltar só um pouquinho, ainda não te contei que a sua primeira pergunta porque eu cheguei aqui, né? Eu já vou chegar. Às vezes é tanta história para contar. O que acontece? Quando eu comecei, eu falei, deixa eu mapear o melhor do artesanato brasileiro. Eu comecei a rodar. E aí eu fui convidada para fazer uma palestra no Maranhão para um grupo de designers de interiores. E eles já estavam me seguindo, eu falando que eu estava cansada do mundo da moda e que eu ia começar a mapear o artesanato. Luísa, a gente quer que você venha pra cá. Fui pro Maranhão, mapeei, e eu sou uma pessoa assim que eu gosto de pôr a mão na massa. Então eu comecei a ver, não tem produtos incríveis, mas tem técnicas maravilhosas. E fui sentando com os artesãos. Em 3 dias eu voltei com uma coleção de 15 peças. Aí encantada, eu vi artesãos que não tinham fogão em casa, que ganhavam com 4 filhos R$400 por mês. Falei, eu quero trabalhar isso, pelo amor de Deus. Depois eu fui pra Recife, me apaixonei. Caruaru, barro, Passina, renda, renascença. Fui pra renda de bilro. Eu fui ficando louca com o que eu fui descobrindo, que na verdade a minha casa é inteira de artesanato brasileiro. Artesanato do mundo, eu sempre fui garimpando. Eu chego no Peru e fico encantada. E o Peru não trabalha bem seu artesanato, assim como o Brasil também não trabalha bem seu artesanato, tá? Então tem muito potencial. Aí comecei a rodar. E é tanta possibilidade, tanta. Quando eu voltei do Maranhão para o Rio, eu voltei encantada com as artesãs e comecei a desenvolver uma primeira bolsa que todos os meus amigos tinham ficado loucos. Eu falei, eu vou então encomendar 20. E comecei, e a distância eu vi como foi difícil. O artesã caiu doente, não tinha uma ajuda de um plano de saúde, o filho caiu doente. No final eu estava mandando dinheiro para ajudar a artesã e ela conseguiu. Eu tinha feito um pedido de 30 bolsas, ela me entregou 1,5. Isso me deu uma frustração, que eu falei, eu tenho que começar perto de casa, porque se a artesã está doente, a gente tem conexões, né? As mulheres do Rio de Janeiro são muito potentes. Sim. Eu tenho um grupo de mulheres que eu digo muito poderosas no Rio. Se eu tenho uma mulher doente no Rio, eu tenho uma rede de apoio de médicos que eu conheço. Então eu falei, eu vou começar esse trabalho no Rio de Janeiro. Eu vou começar a trabalhar os artesãos do Rio de Janeiro e depois que isso estiver estruturado, eu vou trazer plano de saúde, eu quero o governo junto, a prefeitura, todo mundo para ajudar as pessoas que trabalham, que têm um bom projeto. Não é um trabalho sobre mim, é um trabalho colaborativo. E aí eu peguei o carro e falei, vou fazer o estado do Rio de Janeiro. Comecei com o Vale do Café. Nossa, o Vale do Café, vocês sabem que a região de Vassouras foi a região mais rica do mundo inteiro em 1814? A mais rica do mundo. Eu conto isso nos vídeos. Depois, região de Nova Friburgo, e aí vim para Búzios. Mas Búzios eu vim porque eu amo Búzios, porque eu falei, lá não tem artesanato, você acredita? Mas eu tinha que pesquisar, eu ia fazer a região inteira, e cheguei aqui e
comecei a ver, epa, como que não tem? Tem sim, e você me encontrou no meu segundo dia. Eu comecei parando, eu comecei falando com as pessoas, descobri que tinha uma comunidade quilombola super interessante, riquíssima. Descobri a comunidade da Rasa, fui descobrindo coisas, fui sentando com as pessoas e falei, gente, mas onde tem isso? Não tem para vender? Não, não tem. Porque eu comecei mapeando as lojas. As lojas de Búzios vendem um ótimo artesanato de Bali. Vende artesanato pra caramba da Índia, China pra caramba, e eu fui ficando passada. Eu falei, e esses artesãos, onde estão? Não estão. Não, e os que tem aqui são artesanatos que não são valorizados. Por quê? Porque o próprio artesão, ele não sabe dar preço. Lembra que a gente conversou sobre isso? Então, por exemplo, tá vendendo artesanato, tá lá, chaveiro, R$5, né? Alguma coisa que, não, se custar 30, 40 já é caro. Aí o que eu vi nesse trabalho seu? Por que me abriu os olhos? Por que eu me apaixonei pelo seu trabalho, por você, como uma figura tão comprometida com o que você quer fazer? Justamente porque eu vi que você tem um olhar muito especial pela valorização do artesão. Eu vi que você abre, como essas pessoas que você tem contato, você está abrindo um outro mundo. Você está mostrando uma outra verdade, que aquilo que ele faz pode ser muito melhor e ele ganhar a vida ali. Vamos contar um pouquinho, né, para quem está aqui com a gente, o que é esse projeto, que de repente a gente ainda não entrou nisso, né? Então eu comecei a mapear tudo e vi um potencial enorme para o Brasil. Só que eu falei, quais são os principais gargalos do artesanato hoje? A falta de valorização da profissão artesão. Sim, 90% dos artesãos no Brasil hoje são mulheres, que trabalham artesanato como segunda renda. São aposentadas, são mulheres que cuidam dos filhos, do marido e que trabalham assim quando dá e quando sobra um tempinho. Terceiro, não investem na sua carreira. São tradições muitas vezes que vêm das famílias milenares ou até mesmo uma ancestralidade. Eu comecei a trabalhar com os irmãos Gomes, que foi na região daqui dos Lagos, né, na reserva do Mico-Leão Dourado. E quando eu conheci, eles aprenderam a fazer artesanato com o pai, que era um caminhoneiro, e que ele perdeu uma perna e teve que parar de dirigir. E ele começou a trabalhar a taboa. E essa taboa foi ensinada para os 8 filhos. E hoje praticamente todos vivem do artesanato. Mas eles trabalhavam o quê? E que é o que acontece com a maior parte dos artesãos? Feirinhas. Eles fazem produto, eles faziam cestinho, eles faziam o baúzinho, eles faziam pequenas coisas que eram vendidas em feirinhas locais. E essas feirinhas têm um ticket médio muito baixinho. Então você faz um produtinho rápido, simples, por mais que a técnica seja bonita, e você vende baratinho. Quando eu comecei a olhar... Eles não viam isso como uma profissão nessa época, como algo para eles investirem para ganhar dinheiro? Não, porque o artesanato dá dinheiro para muito pouca gente. Porque exatamente por essa falta de visualização do que ele pode se tornar. Então, por exemplo, a gente tem a Eva, né? Que no meu ponto de vista, ela é uma mestre artesã, que ainda não tem o título e que a gente vai começar a trabalhar para ela ter. A tia Eva, ela é professora, ela ensinava artesanato nas escolas, ela ensina para muita gente, ela domina a técnica. E tem um trabalho manual riquíssimo, e os irmãos que faziam algumas coisas. Quando eu encontrei ela, eu falei, nossa, mas que incrível. Aí eu fui vendo, ela fazia santinhos pequenininhos, eu falei... Presépios. Presépio, ela estava começando a fazer presépio, ela é muito católica, então santos. E eu fui conversando com ela, mas me conta, e como é que é isso? E como é que é essa cesta? E essa trança? Por que essa trança tá aqui? E eu fui contando, e aí eu falei, vamos começar a fazer um trabalho que eu queria montar uma coleção com vocês, que é isso a proposta do trabalho. Qual é a proposta desse projeto que agora se tornou Arteza, né? Você levar o design, você levar o olho do design, a informação do mundo para o artesão, que não tem dinheiro para contratar uma consultora. Eu fui contratada pelas maiores marcas brasileiras, né? Eu fui contratada pelo Sebrae no passado, eu fui contratada pela Bicalçados para montar os principais estandes do Brasil
na Premier Class, que é a maior feira de acessórios do mundo, na Tranói, na Mican, e o Brasil não era aceito nesses lugares. Sabe por quê? Porque o Brasil copiava. Então as feiras mais sofisticadas não queriam produto brasileiro, porque o produto brasileiro era cópia. Eu vendo isso eu ficava tão passada. Eu falava, gente, mas o Brasil tem tanta criatividade, tem tanto talento. E aí eu comecei a desenvolver com grandes marcas o acessório deles sem o olhar de fora. Não, tudo bem, eu já vi que isso é legal, mas isso aqui que você fez, vamos se inspirar na sua cultura, na sua região. Você buscava a Luísa Barcelos, né? Que hoje tá bombando. Eu lembro que eu trabalhei a Luísa para as feiras e eu queria ir na essência da Luísa. Então vamos trabalhar o artesanato nos seus produtos. Então com cada um eu fui fazendo. Então a gente montou uma feira que tinha Oscar. A primeira feira internacional que eles fizeram para nós foi dentro do estande da Bicalçados, porque antes não era aceito. E eu com o Armand Didac, esse diretor incrível da Tranói, que depois virou um grande amigo, ele falou assim, eu vou confiar em você, eu vou dar um espaço. Se tiver uma cópia, nunca mais. Eu falei, pode deixar. E a gente fez o primeiro, foi um sucesso. Eu chamei a Bia Lessa para fazer o stand, foi lindo. E tem sempre essa coisa, brasileira, gostosona, música brasileira. Eu falei, a música brasileira é linda, eu quero focar no produto, eu quero desvincular da mulher. Então, eu fiz uma passarela que era só pezinhos. E tinha fila na porta do stand. O stand era todo rebordado, branco, artesanato. E a música brasileira e aqueles pezinhos andando. Então as pessoas entravam para ver sapato. Todo mundo fazia fila. Foi um sucesso tão grande que eu fiz 4 anos de Tranói e ele não queria... Luísa, os pezinhos. Eu falei, sempre. Aí a gente foi mudando, mas sempre com os pezinhos. Eu não queria mostrar mulher gostosa, eu não queria... Não, eu queria focar no produto brasileiro, mas todo o produto ali tinha referências de locais. Tinha uma palha, tinha um buriti, tinha uma história. Contava uma história. Contava uma história. É essa paixão que eu quis trazer pra cá. E aí, quando eu cheguei em Búzios, a Eva me encantou, porque ela adorou o desafio. Eu falei, Eva, vamos crescer esses santos, vamos dar uma atitude, para eles estão muito pequenininhos. Aí eu comecei, vamos trabalhar os braços, vamos ir. E ela foi indo, e eu e ela por WhatsApp. Eu mandava umas referências, ela ia, voltava. É isso. A pessoa que quer crescer, voa. A pessoa que é preguiçosa, no Maranhão, às vezes eu sentava com algumas pessoas, eu quero conhecer a sua arte. Não, estou muito cansado. Você seja rico, seja pobre, seja artesão, seja executivo, você, se quiser crescer, tem um mundo de possibilidades. Se você for preguiçoso, você fica. Né? Então ela se encantou com o projeto e ela começou a trocar comigo, a gente foi trocando. Então vamos fazer uma linha de vaso. Aí eu voltei 1 mês depois e ela tinha feito vários testes e eu adorei. Falei, então agora vamos fazer. Aí eu postei uma foto com um vaso que a gente tinha bolado juntas no meu Instagram. E uma pessoa olhou e falou, nossa, Luísa, que lindo, eu queria comprar. Você vende quantidade? Aí eu falei, qual seria a sua quantidade? Vamos ter 70 peças. Eu falei, peraí. Ela é uma pessoa que tem um showroom em São Paulo super bacana. Ela estava montando um showroom grande. Eu falei, deixa eu montar para você uma coleção. Ela falou, claro. Eu peguei a estrada, vim aqui, sentei com os irmãos Gomes e falei, vamos montar uma coleção de 25 peças? Vamos. E eles vestiram a camisa. E a gente montou essa coleção de vasos, de caixas. Eles tinham uma caixinha que o pai fazia com um botãozinho. E aí eu fui entrando. Que tal a gente fazer um botão mais autoral de bambu? Vamos trabalhar isso. E eles se envolveram. Quando eu voltei, eu tenho um vídeo disso. A minha emoção, eu falei, gente, vocês são muito bons. Tava linda a coleção e aí eu fui dando ajustes, sabe? Ajustes. Levei para ela e ela fez quase 50 mil reais em pedido. Eles nunca tinham vendido mais do que 500 reais. E aí o olho brilhou, eu falei, é um case, né? E agora eu vou reproduzir. E aí eu comecei a trabalhar com outros e continuo com eles. Porque na hora que ela fez aí que surgiu a Arteza. Foi aí. O que é a Arteza? A Arteza é a parte comercial desse projeto de mapeamento. Porque o que adianta eu olhar o produto maravilhoso do artesão, se eu não consigo ajudar ele a estar no lugar certo? Porque se eu bolar com ela uma linha de caixas maravilhosa, porque o artesanato é isso, o artesão faz rapidinho e vende baratinho. Eles brincam muito comigo. O que é mais impressionante? Que tem horas que eles me amam, tá? Eles falam, ai, Luísa, a gente tinha 4 meses de aluguel atrasado. Eles fizeram um depoimento que tá no YouTube. Se vocês quiserem assistir esse depoimento, é lindo. Irmãos Gomes, Luísa Bomeni, vocês vão ver o depoimento. Eles falam, a gente estava com 4 meses de aluguel atrasado, estava tudo super complicado e a gente teve aquele pedido, nem a gente acreditava, a gente nunca foi tão valorizado. Mas ao longo do processo, né,
Eles faziam a caixinha, tá bom, mas olha esse detalhe aqui. Isso tá estragado, isso tá acabando. Ah, não, mas palha é assim. Sim, mas a gente não pode a palha que tá estragada. A palha tem que ser toda perfeita. O acabamento, vamos tirar brilho, vamos fazer um acabamento fosco, que é mais sofisticado. A caixa tá fechando meio tortinha. Não pode, tem que fazer a que fecha perfeita. No final, dá 3 vezes mais trabalho e demora 3 vezes o tempo da caixinha da feira. Então, ela tem que custar 3 vezes mais. Então ela não pode custar naquela feirinha. Isso aí deixa de ser Tá na feirinha de bairro. Aí entra no valor. É. O valor desse produto. Exatamente. Que eu sempre falo, tudo tem valor. Vai depender do tempo, das pessoas, do envolvimento, do trabalho. E, gente, trabalho, tudo que é manual, tudo que é minucioso, que é único. É único, é exclusivo e É artesanato exclusivo. demora, tem tempo. E tem pra valor. Muito valor. Mas para ser bem feito, leva tempo. É. Aí a gente fez umas luminárias que vão estar lá, que são lindas, as luminárias dançantes, né? Eu vi na feira. Então, Lindas. vai estar aqui com vocês amanhã. São lindas. Mas a Eva fala, Luísa, pelo amor de Deus, eu não quero fazer essa luminária. Eu demoro muito tempo. Acho que ela fez 10 peças até ficar perfeita. Ontem ficou perfeita. Aí ela olhou pra mim, todo mundo começou a gritar, foi uma alegria, ficou perfeita. Eu falei, mas não tá fácil de fazer agora tá fácil. Mas até ficar fácil foi muito difícil. Porque você tem que ir no acerto, no erro, até ficar perfeito. Eu digo, o sofisticado você tem que tirar. Não põe a peça que tem muito, ela tem que ter pouco. Mas a forma é linda, a Limpa. técnica aparece. Tem isso. Então isso demora. E esse vídeo que a Luísa fala, Ângela, eu até assisti e eu fiquei encantada porque eles falam exatamente isso, que ela levou a valorização do trabalho deles e que eles não imaginavam que eles podiam ganhar dinheiro e viver principalmente do artesanato. Então, assim, quem puder assistir até é encantador você ver a transformação que você levou na vida deles. E eu queria entender também, Luísa, um pouquinho da matéria-prima usada nos materiais. O que eles usam, o que existe por trás, porque é aquilo que eu falo, gente, não é custo, é valor. Mas pra gente dar valor, a gente precisa entender tudo que existe por trás, a essência do produto e principalmente nesse novo momento, né, onde é realmente uma tendência a moda sustentável. E eu acredito que essa moda veio para ficar. Com certeza. E aí a resposta da Ângela, né? Porque Búzios, eles trabalham a taboa. A taboa é uma planta nativa que nasce nas margens dos rios. E tem uma quantidade de taboa nessa região incrível. E eles desenvolveram com os pais uma técnica do cavalo que é muito boa, é muito nobre. E aí a taboa é muito nobre. E eu vou mostrar para vocês o ponto de taboa aqui dessa bolsa. Isso aqui é uma trama que é toda feita, virou um tecido feito da taboa, que é uma assinatura deles mesmo, que nós fomos trabalhando juntos. Isso tudo a gente foi estudando. A taboa tem uma quantidade enorme e eles uma técnica muito rica. Mas eles dizem que, Luísa, tem momentos que a gente tem vontade de pôr um pedestal, ele é uma santinha. Tem momentos que eles querem jogar dardo em mim. Porque eu vou, assim, aquele negócio, né? Autoconhecimento, terapia, crescimento dói. Então a gente tem que insistir. Então o meu desafio hoje com o artesanato brasileiro é excelência. Levar o artesanato para um patamar de excelência que o mundo inteiro deseja esse produto. Esse é o trabalho e a gente está começando esse projeto aqui na região dos Lagos. Eu gostaria muito, e eu quero chamar a Vana para minha parceira, a Keila, que é a nossa amiga da Toque de Casa, para nós sermos responsáveis, principalmente para a gente agregar mulheres. A gente tem muitas mães de autistas, que a gente chama mães atípicas, que não podem sair de casa porque tem que tomar conta do filho, né? E você sabe que hoje, mudando só um pouquinho o assunto, Búzios hoje tem quase 400 autistas. Então, é uma preocupação que a gente tem para direcionar essas mulheres, direcionar essas mães. E eu vejo assim, nesse projeto seu, o ideal para a gente agregar, para fazer um trabalho social, que eu acho que é muito importante,
dentro da cidade de Búzios. Eu sempre digo que Búzios é uma janela para o mundo, né? A gente sabe a capacidade que tem os empresários aqui, as mulheres. Eu sempre falo que Búzios é uma cidade muito feminina, porque a maioria dos lugares que deram certo, as mulheres estão à frente. Não é? Mas eu ouso dizer que o mundo está se tornando cada vez mais feminino. Até por isso que a gente está andando em direção a uma maior sustentabilidade, porque a mulher cuida, né? O mundo tem que voltar a ser um matriarcado, porque ele foi patriarcado por muitos anos. Hoje a gente tem que olhar para o passado, a gente tem que olhar para essa filosofia indígena. Tudo começou com eles. Os indígenas são o quê? Matriarcado, é a mãe terra. A gente tem que olhar para trás para continuar seguindo, porque a gente estava indo num caminho de autodestruição. Então achar esse equilíbrio entre o masculino e o feminino, que eu acho que é o futuro mesmo, mas valorizando muito a mulher. E a Ângela desde o início é minha grande incentivadora. Ela já me foi sentada na prefeitura, eu já fui na Secretaria da Mulher, todos os lugares ela me leva. Nós ainda não conseguimos fechar um projeto aqui na região, realmente com a parte de governo, tudo, mas hoje nós já demos esse passo muito importante com a Toque de Casa, que abraçou a nossa causa e que está levando os produtos. Meu sonho realmente é que a gente tenha empresas da região que invistam nesse projeto e que a gente tenha uma casa para conseguir capacitar os artesãos, de repente junto com essas mães atípicas. Nós temos artesãos para capacitar essas mães para fazerem artesanato de casa. Um dos grupos que é da região dos lagos também, que a gente está trabalhando, que é a Nós da Trama, eles trabalham com pessoas com deficiências cognitivas, né? Com pessoas com síndrome de Down, jovens, que quando saem do colégio, eles fazem o quê? Eles ficam trancados dentro de casa. A Regina, que é essa mulher maravilhosa, ela pega esses jovens e ensina eles a tear. E eles são bons no tear. Eles acham um espaço para brilhar. E hoje a gente tem uma linha de mantas, de almofadas, que eu adoraria mostrar para vocês, que são lindas, que vai estar na Toque de Casa, feitos por essas mulheres e esses jovens. Então, a gente está até lançando uma outra coisa que é muito especial, e a gente também pode combinar de vocês estarem com esse programa, que é um programa de assinatura, que a gente junta um grupo de mulheres também para fazer. Porque qual o principal desafio hoje da venda ligado à moda, né? Quando eu terminei esse grande pedido com os irmãos Gomes de linha casa de 50 mil reais, como é que eles ficam depois de 4 meses? Eles têm que continuar vivendo. E essa pessoa comprou e ia comprar 1 ano depois, 6 meses depois, porque ela fez um grande investimento em artesanatos de todo o Brasil. E eu tinha um comprometimento com eles que eles tinham que continuar vendendo. Aí o que eu fiz? Com esse meu conhecimento de moda, eu criei toda a linha de bolsas e abri as bolsas. Aí no futuro, a gente vende muito bem bolsa de palha no verão no Brasil. Sim. A gente vai ter que abrir o atacado internacional para vender no inverno brasileiro a bolsa na Europa. E a linha casa. Então, a gente hoje começa, né, na Toque de Casa, e eu quero que a Toque de Casa seja a nossa parceira eterna, mas a gente amanhã, com o investidor, a gente abre uma loja grande para artesa com eles. Que eu sei que é o desejo de vocês, e a gente amplia a quantidade de artesãos da região. Eu acho que dá para a gente ter um grupo de 15 comunidades, e a gente trabalha os quilombolas, essa identidade, mas a gente precisa das empresas, a gente precisa do governo, e às vezes essas coisas têm um tempo que é um outro ritmo, e eu como consultora, eu vou direto no que tem que ser feito. Então eu comecei com a iniciativa privada e sou muito agradecida a vocês por darem essa visibilidade, e convidamos, né, aqui todas as pessoas de Búzios para irem ver a coleção. Inclusive, eles vão estar lá, né? Os artesãos vão estar lá, vão estar fazendo ao vivo. E eu lembro que quando a Ângela me falou, gente, voltando, só para vocês entenderem, eu encontrei com a Ângela e a gente conversando, entramos no assunto da Luísa. Quando a Ângela começou a falar da Luísa, meu olho brilhava.
porque eu sempre fui muito envolvida nisso, no que existe por trás de cada produto, na história de cada produto, na essência, nas pessoas que estão envolvidas para que aquele produto chegue até você, entendeu? Existe uma cadeia. E para essa cadeia que começa lá, para que ela se fortaleça e que ela exista e que ela permaneça, precisa existir esse consumo, mas as pessoas precisam entender o valor dele. E aí eu conversando com a Ângela, a Luísa vai estar aqui na segunda. E no dia que a gente sentou, que começou a conversar, Luísa, eu só pensava assim, meu Deus, é isso, a gente precisa estar cada vez mais consciente desse consumo, de valorizar o nosso produto local, valorizar o nosso artesanato local. E quando você me falou assim, é da região, você lembra? Eu falei assim, meu Deus, isso precisa estar aqui. A gente precisa explorar mais isso, a gente precisa ter esse produto para vender aqui. E foi assim, automático, na semana seguinte a gente já estava lá. Vocês foram lá ver a coleção toda, né? Exato, e a gente já estava, eu falei, Keila, vamos abraçar a causa, ela vamos. Levamos o sábio, na semana seguinte a gente já estava na Arteza fazendo um pedido e a gente vem, a Luísa vai ver no sábado, a gente vem assim com tanta energia, mobilizando tanta gente para chamar a atenção dessa causa, porque na minha concepção eu vejo isso hoje como algo tão grandioso para nossa região, sabe, Luísa? E de ver que você, com toda a tua expertise, com a tua visão de design, de moda, de toda a tua vivência, não é nem só Brasil, mas toda a tua vivência aí de moda internacional, você trouxe o teu olhar para eles e se transformaram peças de desejo, porque onde eu chego com a bolsa da Arteza, todo mundo fala assim, meu Deus, eu quero uma. Isso é legal, isso tá voando no boca a boca, né? A gente esteve no Rio agora na Carandaí, em 4 dias de evento, as pessoas chegavam lá e falavam, Luísa, eu tava seguindo o seu projeto, eu quero uma bolsa. Porque até então a gente não tava vendendo em loja física e agora é o nosso principal objetivo mesmo. Ter marcas que abracem a causa como vocês abraçaram aqui, e é muito nobre porque isso começou aqui. Então quando a Ângela fala, vamos potencializar, meu olho brilha, vamos, Ângela, e assim, isso eu vou deixar com ela, porque eu gosto mesmo de ficar sentada com o artesão ali trabalhando junto. E fazer a gente se unir em articulações para que esse projeto se potencialize e que a gente possa fazer o que a gente está fazendo hoje com os Irmãos Gomes, com outros grupos de artesãos e também capacitando e fortalecendo, porque Búzios cresceu muito, a região tá hoje muito grande, muito nobre, e a gente precisa devolver para a região o que a região dá pra gente, né? Então, assim, eu acho que é isso. Eu tô muito feliz de estar aqui com esse projeto. Nós também. Tenho certeza que vai virar, a Arteza vai muito virar uma assinatura de Búzios. Hoje, se as pessoas vierem aqui falar, vamos supor, vem aquele amigo gringo, né? Você faz, porque tem muita gente que tem muito dinheiro aqui com casas incríveis e que recebe pessoas aqui. Vão sair para passear na Rua das Pedras, no Porto da Barra. Eu queria levar uma coisa típica daqui. Antes não tinha. Muito pouco. A feirinha de artesanato no centro tem um monte de produtinho da China misturado com artesanato. Mas é um artesanato souvenir, que tem técnicas interessantes, mas que ainda não estão prontos para ser assinatura de um lugar de luxo, cosmopolita e sofisticado, como é Búzios. Hoje, a linha Arteza é uma assinatura, eu acho, a linha da Arteza dos Irmãos Gomes, da Nós da Trama, a gente tem uma linha de almofadas incrível, né, feita por esses grupos, são uma assinatura de bom gosto, de sofisticação. Esse 25 anos de consultora, com esse olhar global focado em trabalhar as técnicas locais, a ancestralidade local. Me colocar em movimento para mostrar o que o Brasil tem de melhor. Não é sobre mim, é sobre as regiões, é sobre a gente contar uma história. E tá vendo? Eu acabei chegando com mulheres muito fortes aqui, que elas estão potencializando o trabalho aqui. Então é uma rede mesmo. Uma rede. Vocês, né, que estão vendo esse podcast, que estão gostando, mostrar para os amigos, compartilhar. Tem o site da Arteza que conta toda essa história da Arteza, para vocês acompanharem o Instagram da Arteza Design BR, para vocês verem a história, e a loja Toque de Casa, para vocês virem comprar e levar um pedacinho disso para perto de vocês, porque hoje uma bela bolsa de palha, ela é um coringa. Na Carandaí, o tema da última Carandaí foi os novos clássicos. Tem uma coisa mais clássica do que uma bolsa de palha? Uma boa bolsa de palha, grande e uma pequenininha?
E ela é versátil, ela se adapta à O tempo roupa todo. A hoje. pequena, você vai numa bolsa festa. de palha deixou de ser só a bolsa de... Porque antigamente você tinha aquela coisa assim, palha, Era pra é praia. praia. Não, há muito tempo que ela deixou de ser uma bolsa de praia, como a sua chique, mesmo. né? É uma bolsa que só ela valoriza uma produção e ela se adapta à tua produção, à tua roupa. Com certeza. As de casamento, a gente tem umas clutches Lindas, desse tamanho de casamento com dourado, lindas. com palha, que tem tudo a ver com balneário de luxo, né? Sim. É Búzios, é Saint-Tropez, é Ibiza, enfim, é a Croácia, hoje o mundo. E é muito engraçado que eu tenho muitas amigas que viajam muito, né? Muitas blogueiras, elas ficam me postando e mandando as fotos da bolsa nos paraísos mais incríveis, sabe? Tem uma amiga que agora, ela tá na Grécia e ela, Santorini, ela falava assim, Luísa, eu olho pra tudo, eu só vejo os seus produtos, porque ela tá num hotel que custa assim uma fortuna, luxo, 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 ela só vê artesanato. E isso é o verdadeiro luxo. Luísa, e antes de terminar, eu não queria deixar de falar, gente, as pulseiras que a Luísa está, o brinco também. Você está lançando também nessa linha agora, que são 2 acessórios. Eles são feitos de quê? E já vou cutucar, tá? Isso são escamas daqui da região dos lagos, que os artesãos estão sem escamas. Eu tô com um pedido já para atacado de mais ou menos 100 peças. Gente, eu não consigo escama, tá? Olha que coisa mais linda. E sabe o que é doido? Hoje, as peixarias, as associações pesqueiras, eles pescam e eles jogam fora as escamas. Então é pra gente ver como a gente tem que se conscientizar. A Ângela tá me colocando para conversar com uma pessoa da associação pesqueira aqui, que eu vou falar. A gente precisa recolher essas escamas, colocar os artesãos para limpar e tal, porque olha que beleza, olha que coisa linda. É incrível. Todo mundo quer comprar linda. E eu digo, essa ainda não tá na linha. Os colares sim, a gente já tem alguns colares, já estão à venda, são lindos também, mas a gente tem assim 6. E hoje a gente tem pedido de muito mais. O que a gente precisa? Gente, isso vai pro lixo. Isso vai pro lixo. Isso é artesanato da região. É orgânico, é lindo demais. É orgânico, gente. É isso. E outra coisa que eu vou começar a trabalhar, que eu ainda não comecei, a pele de peixe. Da tilápia. É maravilhosa. Isso tudo vai pro lixo. Então a gente tem que capacitar os artesãos, ensinar como eles reciclam. Como isso é regeneração. Esse é o futuro. Então, como o produto é criado, como ele vive, como ele é lançado e como ele morre. Hoje você não pode mais, se você é designer, você não pode pensar na criação de um produto sem imaginar a morte dele, como ele volta para a Terra. Você está entendendo que é uma forma totalmente diferente de você pensar o negócio, moda e design. É uma virada de chave. E que vai levar um tempo, mas que se mais e mais pessoas abraçarem, aí vira aquela corrente do bem e isso vai se propagando e vai aumentando. Exatamente. E Ângela, eu vou te falar uma coisa. Não existia, na minha concepção, pessoa melhor pra gente começar nosso podcast. Nossa, nosso primeiro. Porque eu e a Ângela somos 2 apaixonadas por Búzios. É verdade. Quem nos conhece sabe a nossa paixão. A Ângela, eu admiro há muitos anos o trabalho social que ela já faz na cidade e para mim é uma honra estar sentada aqui do lado dela e ter recebido o convite com tanto carinho. E saber que aqui tem alguém, uma pessoa tão envolvida com a causa que deu atenção à nossa região. Porque o nosso podcast é Búzios com Elas, Búzios com Elas. E saber que você tá olhando para cá, para nossa região. Esse olhar. Com esse olhar de crescimento, de saber que olha o quanto nós ainda podemos explorar positivamente essa região. Não é, Ângela? Claro. Eu digo que foi assim, um convite maravilhoso quando o Fábio Alex montou aqui o estúdio, isso foi no ano passado, e ele me ligou e falou, Ângela, eu queria que você fosse lá conhecer o estúdio. Aí eu vim conhecer o estúdio, agora eu quero, você vai fazer um podcast. E eu protelei, porque é muita coisa. No dia que nós fomos tomar um café, que a gente começou a conversar, eu olhei para ela e falei, você vai ser a minha parceira. E foi muito engraçado. Entendeu? Que eu fui com uma outra ideia para Ângela e a gente conversando, ela, não, mas eu quero fazer algo, eu tô com um podcast. Eu, não, Ângela, mas eu queria fazer isso. Ela, não, mas voltando ao podcast. Aí eu falei, não, é você, Vana. E de lá saiu a Luísa. Porque Artesa. eu sabia que ela era uma pessoa, pelo que eu conheço da Vana, pela
pelo caminhar dela, na moda, na luta, guerreira, né? Eu falei, é essa amiga que eu quero convidar. Eu me senti com coragem. É engraçado isso, né? Quando você tem uma amiga, a gente até não tinha muita convivência, mas era uma pessoa que eu me senti coragem de estar junto comigo. Agradeço muito, Wanda, de você ter aceitado. Um prazer. E assim, essa ideia de trazer a Luísa como a nossa primeira convidada, eu acho que não poderia ter sido melhor. Eu que agradeço vocês e eu gosto muito, né? Búzios com elas. E artesanato é sobre elas. 90% das artesãs são mulheres. Então vamos trabalhar aqui na região por elas, trazendo esse produto sofisticado que é a cara de Búzios. Eu agradeço vocês, eu amei. E essa junção é muito boa, eu falo isso muito como consultora, né? Você tem que ter a criação e a gestão. O artesão também, ele é o criador, ele que faz a coisa manual. Precisa ter uma pessoa para estar olhando o mercado. Ninguém faz tudo sozinho. E quando você forma uma dupla forte, você voa. E eu desejo para vocês, assim, muito sucesso para vocês voarem. Amém. Eu sempre falo, é a soma das competências que forma o melhor time. E é isso que a gente está fazendo aqui. Time. Você ainda volta aqui, agora nesse período você vai participar da manhã do lançamento, mas em breve você vai voltar aqui, se Deus quiser. Você vai ser a nossa convidada sempre. Você vai ter muita coisa, um artesão, um grupo novo. Eu sei um pouco da história dos artesãos do Rio, que você traz para capacitar esse pessoal de Araruama, né? Que tem um trabalho de trama muito interessante, maravilhoso. Um tear mesmo, uma técnica, né, milenar do tear feito para fazer os tecidos com uma mulher guerreira, a Regina, que inclusive ela é patrocinada também por um grupo de água local, que é muito bom. Mas hoje o que a gente está buscando é realmente crescer esse projeto e crescer para a região e dar para mais mulheres a oportunidade de fazer isso. Então, a gente está contando agora sobre esse primeiro lançamento na Toque de Casa, onde vocês já encontram aqui os produtos que são daqui e que antes não estavam aqui. E daqui a pouquinho a gente pode contar os próximos passos, quem sabe a gente vai atualizando, ela vai soltando os spoilers, falando das novidades, porque a gente já tem, assim, já abraçou, né, o projeto. E tenho certeza que vai ser sucesso aqui na nossa, não tenho dúvida, nunca tive dúvida, tenho certeza que vai ser sucesso e muito, muito, muito obrigada em ter aceito o convite. Pra gente é uma honra recebê-la aqui. Obrigada, dá a mão aqui. Dá a mão aqui, Vaninha. Que seja um sucesso esse novo podcast. Boas por aí, exatamente. Obrigada. Obrigada a vocês.